E hoje vamos falar de um filme que eu acho que passou batido por muita gente, mas é um filme interessante, repleto de referências e também com piadas sociais ácidas. Eu estou falando de 1 milhão de maneiras de pegar numa pistola, um nome bem sugestivo na versão brasileira, mas que na versão original se chama 1 milhão de maneiras de morrer no Oeste. Então a gente vai ver curiosidades, lições muito importantes, apesar de ser um filme de comédia, e no final eu falo a minha opinião, o que foi que eu achei deste filme. O filme se passa no Velho Oeste em 1882 e acompanha Albert Stark, interpretado por Seth MacFarlane, um fazendeiro covarde que vive fugindo de confusões. Ele não gosta da violência da época e sempre dá um jeito de escapar de duelos e problemas, o que faz sua namorada Louise, interpretada por Amanda Seyfried, terminar com ele achando-o fraco. Até aí normal, compreensível da parte dela, de certa forma. A vida de Albert muda quando conhece Anna, interpretada pela gatíssima Charlize Theron, uma mulher misteriosa e habilidosa com armas, que começa a ensiná-lo a se defender e a ganhar confiança. Os dois criam uma amizade que evolui para romance, mas Albert não sabe que Anna é esposa de Clint Leatherwood, interpretado por Liam Neeson, um perigoso pistoleiro temido por todos. Quando Clint descobre a aproximação entre Anna e Albert, decide acabar com ele em um duelo. Albert, mesmo apavorado, precisa encarar seu maior medo e provar que coragem não significa atirar melhor, mas sim enfrentar situações da vida de cabeça erguida. E agora vamos aos pontos fortes e fracos do filme, segundo algumas críticas, começando pelos pontos fortes. Charlize Theron, lógico, entrega uma atuação carismática e dá equilíbrio ao humor escrachado do filme, além de ter ótima química com Seth MacFarlane. A Charlize Theron não é só bonita, é uma excelente atriz. Produção e ambientação. O visual do faroeste é bem feito, com cenários, figurinos e trilha que lembram clássicos do gênero. Humor satírico. Para quem gosta do estilo de Seth MacFarlane, que dirigiu Family Guy e Ted, há piadas criativas e anacronismos divertidos que fazem graça com a dureza do Velho Oeste. E se você não sabe o que é anacronismo, como eu também não sabia, fica calmo que eu vou te explicar em uma cena específica para ficar mais claro. Aguenta aí. Participações especiais. Liam Neeson como vilão é marcante e o elenco de apoio Neil Patrick Harris, Giovanni Ribisi, Sarah Silverman tem bons momentos. Concordo com todos os pontos positivos, agora vamos aos supostos pontos fracos do filme, segundo algumas críticas. Humor irregular. Algumas piadas funcionam, mas muitas caem no exagero, no humor escatológico ou em repetições que cansam. Eu concordo que isso pode acontecer para alguns. Ritmo arrastado. O filme é longo para uma comédia e perde fôlego em algumas partes. Protagonista, Seth MacFarlane não convence tanto como ator principal, o que pode atrapalhar quem espera mais carisma no herói. Eu concordo um pouco, ele não tem tanta presença de tela, eu diria, mas a atuação dele até que é boa, eu só acho também que ele não é muito expressivo. Mas ele também não é ruim assim não. O outro ponto negativo seria a trama previsível. Apesar das piadas, a história segue um caminho romântico e de superação bastante clichê, sem muitas surpresas. É verdade, você percebe isso logo de cara. E agora vamos a algumas curiosidades do filme. Primeiro, o papel principal de Seth MacFarlane no cinema. Apesar de já ser conhecido por Family Guy e pelo sucesso de Ted de 2012, esse foi o primeiro filme em que MacFarlane atuou como protagonista, além de dirigir, escrever e produzir. Sim, ele fez tudo isso. Baseado em um livro, pouca gente sabe, mas MacFarlane lançou também uma novelização da história, lançada junto com o filme. O livro expandia alguns detalhes do enredo. Liam Neeson como vilão. Seth MacFarlane disse que queria alguém que levasse o papel completamente a sério, sem entrar na piada, justamente para aumentar o contraste cômico. Liam Neeson aceitou e atuou como se estivesse em um faroeste dramático, o que deixou a comédia ainda mais engraçada. E eu achava que o Liam Neeson nunca tinha feito um filme de comédia. Ele fez uma participação ali, outra aqui, mas ele não é a comédia do filme em si, exceto
pelo novo filme lá do Corra que a Polícia Vem Aí, que eu ainda não assisti, mas eu vou admitir já, eu adianto que eu duvido que o Liam Neeson ele vai conseguir ultrapassar o Leslie Nielsen na comédia. Nunca foi fácil, eu nunca ouvi falar de alguém que conseguiu substituir um humorista consagrado, tipo Leslie Nielsen, com um ator que nem sequer fazia filmes de humor ou não é conhecido por isso. O humorista, nesse sentido, ele é um ator especial. Eu diria que praticamente insubstituível. Participações especiais. O filme tem surpresas rápidas que viraram destaque entre os fãs. Christoph Lloyd aparece como Doc Brown, recriando seu papel de Volta para o Futuro em uma cena inesperada. Realmente eu não estava esperando por isso e quando eu vi, caraca, bateu a nostalgia. Temos também uma participação especial do Jamie Foxx, faz uma ponta como Django, do filme Django Livre, em uma cena pós-crédito. Título original versus título brasileiro, isso eu já falei no começo do vídeo, mas só para reforçar, o título original do filme é 1 milhão de maneiras de morrer no Oeste. No Brasil foi traduzido como 1 milhão de maneiras de pegar em uma pistola, o que muda bastante o sentido e até gerou críticas por soar estranho. Realmente, como soa estranho. 1 milhão de maneiras de pegar na pistola. Filmagens. O filme foi rodado no Novo México, aproveitando paisagens desérticas que lembram o Velho Oeste clássico. Referências a outros filmes, além de Volta para o Futuro e Django Livre, há piadas visuais e diálogos que fazem referência a westerns clássicos e até a outros filmes modernos, como se fosse uma paródia misturada com homenagem. Cena da corrida de cavalos. Charlize Theron fez várias das próprias cenas de ação montando a cavalo, mesmo sem usar dublê em algumas cenas mais simples. E agora vamos às lições do filme. Ser diferente não é ser fraco. Enquanto todos, no Velho Oeste, cultuam a violência como prova de valor, Albert mostra que inteligência, humor e sensibilidade também têm força. O filme brinca com isso, mas deixa claro que não é preciso se encaixar nos padrões para ter valor. Amizade e apoio transformam. A relação entre Albert e Anna mostra como ter alguém que acredita em você pode ser impulso para crescer e mudar. Muitas vezes é o apoio de uma pessoa próxima que desperta o melhor da gente. O amor verdadeiro vai além da aparência. Lucy troca Albert por um homem aparentemente mais forte e bem-sucedido. Aquele personagem do Neil Patrick Harris. Mas no fim percebe-se que superficialidade não sustenta relacionamento algum. O filme sugere que o que vale mesmo é a autenticidade. E a outra lição é: a vida é cheia de riscos, e sempre foi. O título já brinca com isso. No Oeste existia literalmente 1 milhão de maneiras de morrer. Essa sátira mostra que não existe tempo ou lugar totalmente seguro. O que podemos fazer é viver da melhor forma possível. 1 milhão de maneiras de pegar numa pistola de 2014 teve um orçamento de 40 milhões de dólares e faturou 87 milhões de dólares na escala mundial. Apesar de ter superado seu orçamento inicial, o filme não obteve um retorno financeiro significativo. A relação entre orçamento e a bilheteria mundial indica que o filme não foi um grande sucesso comercial. Além disso, a crítica especializada foi predominantemente negativa, o que pode ter impactado o desempenho nas bilheterias. E falando em crítica, vamos às avaliações. O filme teve uma aprovação de apenas 33% no Rotten Tomatoes e uma aprovação de 41% da audiência. E agora sim, chegou aquele momento de falar a minha opinião. O que foi que eu achei desse filme? Olha, vamos lá, eu vou pegar aqui para começar primeiro uma parte da crítica dos críticos, porque disseram que o filme ele tem muito gags. O que seria gags? São aquelas piadas visuais ou rápidas, muitas vezes sem depender de diálogos longos. Basicamente é qualquer situação engraçada planejada para gerar riso imediato. Exemplo, lá atrás uma pessoa escorrega em uma casca de banana, um personagem é atingido por algo inesperado ou faz caretas exageradas. Pancadas, quedas, lutas cômicas ou movimentos absurdos que tornam a situação engraçada. Eu não vejo nenhum mal nisso. Realmente o filme é repleto disso. E eu gosto. Eu gosto dos gags. Então, pra mim, tá tranquila essa parte. E com relação ao filme, eu achei ele bem divertido. Tá? É uma piada atrás da outra.
as referências que já mencionei. Eu gosto das piadas sociais. E a minha cena favorita do filme é uma cena... É pelo contexto, porque é uma piada atrás da outra. É uma situação que eles apostam $1. É na cena da aposta de $1. A personagem da Charlize Theron, ela desafia um Mauricinho lá a uma disputa de tiro, para ver quem atira melhor, certo? A multidão fica ouvindo a conversa e os curiosos se aproximam e ela faz a seguinte proposta pro cara que ela tá desafiando. Olha, vamos disputar aqui uma disputa de tiro e quem perder paga $1. Ela fala como se não fosse nada, entendeu? $1. E essa é a graça da piada. O pessoal escuta a aposta e até comenta. $1? Eu nunca vi $1. Ninguém tem $1. Eu quero ver esse dólar. A graça dessa cena é porque a Charlize Theron, ela fala o valor ali que eles vão apostar como se não fosse nada, certo? Só que naquela época, $1 valia muito. Ninguém andava com a nota de $1 liso. As pessoas andavam com moeda. $1 valia muito. Então, eles estão apostando ali como se não fosse nada demais. E também é nessa cena que acontece o tal do anacronismo. Lembra que eu falei que eu ia explicar o que significa essa palavra? Eu sei, tá ficando um pouco confuso aqui, tá? Mas é porque eu tenho duas questões para poder explicar. Vamos começar pelo anacronismo. Anacronismo é quando algo aparece fora do seu tempo histórico correto. Ou seja, você vê algo que não existia naquela época ou que não faria sentido naquele contexto histórico. Exemplo, um personagem usando o celular no século XIX. Isso é anacrônico. Ah, então você está dizendo que uma nota de $1 não existia naquele tempo? Não, existia. Uai, mas onde é que está o anacronismo nisso? O anacronismo nisso está no jeito que os personagens conversam. A Charlize Theron, ela fala de apostar $1 como se não fosse nada. Ah, quem perder paga $1. E o público reage. $1? Eu nunca vi uma nota de $1. Eu quero ver essa nota. Por que isso é engraçado? É a mesma coisa que você ir num barzinho, aí jogar sinuca, aí você fala bem assim pro cara com quem você está competindo sinuca. Vamos apostar uma barra de ouro? Mas você fala como se não fosse nada. Se as outras pessoas que estão ali no barzinho escutam essa conversa, elas vão olhar assim, elas vão parar para olhar uma barra de ouro. Eu nunca vi uma barra de ouro, eu quero ver essa barra de ouro. Entendeu? É a mesma situação, a mesma cena. Basicamente é como se eles estivessem apostando uma barra de ouro naquele momento ali e falando de uma maneira super natural, entendeu? Como se não fosse nada. Só que $1 naquela época valia muito dinheiro. Então o anacronismo na cena não está no objeto em si. Aquele objeto, $1, realmente existia naquela época, mas está na maneira com que eles conversam, com a naturalidade que eles conversam. O que é estranho levando em consideração a reação do público que está assistindo aquela aposta. Mas é uma cena engraçada, seguida de outras piadas. Eles estão disputando quem é melhor atirador em uma daquelas barraquinhas de tiro ao alvo, que geralmente tem figuras de patinhos ou coelho, só que no caso, na cena, são negros escravos. Uau, isso é politicamente incorreto. Eu tô rindo de tão errada que a cena é. Até o protagonista, quando vê que são negros escravos que estão sendo representados ali como tiro ao alvo, ele até comenta, peraí, isso não é politicamente correto? O outro anacronismo, porque embora o comentário dele faça sentido nos tempos de hoje, pra gente que tá assistindo, naquela época não faz sentido algum. A escravidão era normal. Não tinha essa de politicamente correto. E tem um casal que eu não posso deixar de comentar nesse filme. Não são o casal de protagonistas, mas é um casal que aparece no começo do filme, o Edward e Ruth. Bom, é o casal que dá vergonha alheia, mas você já sente a vibe do filme através deles, tá bom? É esses dois personagens aí que traz a vibe correta do filme. E esse casal também traz uma lição importante que eu acredito que você não pegou. Mas vamos acompanhar agora. É provável que você tenha achado nojento esse casal ou teve algum desconforto, mas não entendeu a mensagem do casal. Vamos lá. Deixa eu descrever a cena em si que apresenta o casal pra gente. Bom, temos um homem no bar. Um bar misturado com prostíbulo,
e esse homem, ele tá com uma afrozinha segurando ali, e ao longe, lá em cima, a gente fica escutando gemidos, tem uma mulher gemendo um pouco alto, e uma mulher que está no bar, que parece ser a dona do bar, cumprimenta o rapaz. Oi, Edward. Oi, Millie. Esperando a Ruth? Eu saí cedo do trabalho e pensei de fazer um piquenique com ela. Parece que ela já tá acabando. Eu tô bonito. Tá bonito, sim. Que bom. Ai, que cena constrangedora. Eu confesso que nesse momento eu ainda tava caindo a ficha. Ou é mais fácil acreditar que eu simplesmente não tava querendo acreditar. Aí, eu posso te perguntar uma coisa? Pode perguntar. Pra você, tudo bem a sua namorada transar com 15 caras todo dia e receber por isso? Eu acho interessante que o desgraçado só responde. Meu trabalho é um saco também. Logo em seguida, sai a namorada dele, do serviço que ela estava prestando, se é que você me entende. E ela toda feliz em ver ele. Oh, Edward, você aqui? Oi, meu amor, saí cedo do trabalho, vim te visitar. E ela vai correndo, descendo as escadas, receber ele. E empolgada, ela tenta dar um beijo nele, mas o namorado sente um cheiro e dá uma recuada e, tá cheirando um pouquinho. E ela só comenta com a maior naturalidade, é que eu tive que fazer um serviço... Eu não consigo falar, mas ela consegue falar com a maior naturalidade. E ela recebe as flores, fica muito feliz e até comenta com o que eu acho que é a patroa dela. Ai, que lindas! Não tem o melhor namorado do mundo, Millie? Sinceramente, eu não faço a menor ideia. Eu adorei essa senhora, adorei. Essa cena já dá uma gastura, mas calma que só piora. Tchau! Oh, o Clyde Hodgkins vai passar aqui mais tarde. O que ele quer? Acho que é anal. Ai, amor, eu vou poder comprar aquele cinto pra você ir à igreja. Ai, que maravilha! Ai, que bom! Mano do céu, que agonia. Incomoda, mas de um jeito estranho. Tem uma coisa importante acontecendo aqui. Mas calma que, apesar de ser um casal que dá gastura de ver, é um casal bonito se você olhar com os olhos corretos. Eu sei que é difícil, mas se esforça, calma. Quando eu assisti o filme, eu não consegui, mas depois eu fui analisando. Rapaz, não é que aquele casal é top? Mas antes da gente ver a beleza desse casal, calma que vai piorar mais um pouquinho. Tem um momento em que o Edward visita a namorada dele no local de trabalho dela, né? Mais uma vez. E ela vai receber ele, toda alegre como sempre, e eles ficam conversando ali um pouco no bar, até que o Edward tem uma ideia. O que você acha da gente avançar um pouco mais na nossa relação? Ele pede isso todo sem jeito, sabe, com vergonha, e ela também sem jeito, um tanto desconfortável com a conversa. Como assim? Você quer dizer... transar? Eu não tô ouvindo essa conversa. Eu morro de rir com ela constrangida com a conversa. Aí ela só dá um sermão nele. Edward, somos cristãos. Só depois do casamento. Minha nossa, eu não aguento. E enquanto eles conversam, tem até uma gosma estranha no rosto dela. É isso mesmo, tá? Não é pasta de dente. É uma sujeira oriunda do ofício dela. Tá, eu sei. Você deve estar com nojo desse casal. Vou parar por aqui, tá bom? E explicar a beleza desse casal que eu sei, tá difícil de enxergar, mas tem uma lição valiosíssima por trás deles. Ou melhor, por trás dela, por trás do relacionamento do casal. É isso. Minha nossa, até eu tô me corrompendo com esse casal aqui, mas a mensagem é o seguinte. Os dois são personagens cômicos, correto? Isso fica evidente. Eles passam a mensagem de que um relacionamento saudável é baseado em aceitação, lealdade e carinho, não nas aparências ou julgamentos externos. O filme justamente usa Edward e Ruth como uma sátira direta à hipocrisia nos relacionamentos. Enquanto muita gente de fachada se relaciona só por status ou dinheiro, Ruth, que poderia ser vista como alguém sem moral, assustadoramente sem moral, diga-se de passagem, na verdade demonstra um amor genuíno e uma lealdade emocional muito mais verdadeira do que a de personagens como Louise, a ex do Albert,
que troca de parceiro por interesse. Então dá para fazer essa comparação. A Louise, ela troca o Albert por outro cara que tinha condições financeiras, por interesse, é claro. Ou seja, há uma crítica embutida. Muitas vezes, quem a sociedade julga imoral pode ter um relacionamento mais puro do que aqueles que parecem corretos, mas são guiados apenas por interesse. Para concluir esse pensamento, se você achou o casal Edward e Ruth nojentos, principalmente a Ruth, porque o Edward ele tem toda uma pinta de certinho, mas você é o tipo de pessoa que se relaciona com alguém por interesse financeiro, por exemplo, você não é melhor que a Ruth. Você não é mais moral que a Ruth. Olhando dessa forma para esse casal, eles não são tão errados assim. Pelo contrário, eles têm um relacionamento bem transparente, um sabe da vida do outro, um sabe exatamente o interesse do outro, do objetivo do outro, e embora a Ruth, eu sei, é difícil de aceitar, mas embora a Ruth ela se deite com vários caras por dia, ela é leal emocionalmente ao Edward. Do jeito deles, mas a gente tem que admitir, sem enganação nenhuma. Apesar de ser bizarro, eles se aceitam assim. Muito diferente de casais que a gente vê por aí. Uma vez eu fui numa festa e eu comecei a reparar ao meu redor. Faz tempo que eu fui nessa festa. Eu era um jovem. E quando eu olhei ao meu redor assim, sabe quando você olha ao seu redor com outros olhos? Eu estava vendo os casais, eles não tinham química. Eles não ficavam conversando. Eles olhavam assim para o horizonte na festa e, embora tivessem abraçados ou próximos um do outro, não interagiam, não tinham química. Aquele momento ali, sabe, me trouxe uma reflexão e eu cheguei à seguinte conclusão. A maioria das pessoas estão envolvidas, uma com as outras, por interesse. A partir daquele momento, eu entendi, e aquela foi a última festa que eu fui na minha vida. Depois daquele momento, eu decidi me trancar no quarto, estudar feito um doido, e conseguir atingir certos objetivos financeiros. Porque ficar em festa, tentando fazer amizades, entre aspas, ou conhecer novas pessoas, pessoas que só pensam em festa, não iam me levar a lugar algum. E no final das contas, se eu quisesse uma namorada, muito provavelmente eu ia conseguir através de recursos financeiros. Porque é só assim que um homem é amado na nossa sociedade, quando ele tem condições de oferecer as coisas. Essa é a verdade. Moço, eu falo por experiência própria. Eu só perdi a virgindade quando me viram andar de carro. Aí sim, as mulheres começaram a olhar para mim e tiveram interesse. É como se eu tivesse me tornado gente só por ter andado de carro. Então, homens, acordem, observem a sua parceira e observem, principalmente, quando vocês começaram a namorar. Por que você acha que ela se interessou por você? Observa isso. É porque ela me acha engraçado. Aí quando eu vou ver, o cara é milionário. E claro que ela vai te achar engraçado, meu querido. Ela vai rir de tudo que você disser. Mas não pela piada em si. E com relação às mulheres, tem muitas mulheres que passam por humilhações por parte do marido. São, por exemplo, cornas. Mas fingem que tá tudo bem. Entendeu? Eu amo meu marido. Não, ele fez ali, ele me traiu na semana passada, mas ele vai mudar. Eu tenho certeza disso. Aí fica naquela esperança e ainda assim mantendo as aparências. Ai, minha nossa. E com base em todas essas críticas sociais, você percebe que esse casal, Edward e Ruth, não são tão imorais assim. Até porque se você vive em um relacionamento de mentiras, então você não é melhor do que o casal Edward e Ruth. Rapaz, quando eu percebi a lição desse casal, eu fiquei em choque. É verdade. Eles são uma crítica social muito bem construída. Bom, acho que falei tudo e é isso. Essa é a minha opinião sobre esse filme polêmico, cheio de piadas pesadas. 1 milhão de maneiras de pegar numa pistola, desde o título do filme, de 2014. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo se você sentiu incômodo ou vergonha alheia com o casal Edward e Ruth. Comente aqui para eu saber. Sessão encerrada. E se tudo der certo, até o próximo vídeo. Até lá!